Boa noite, Igreja Batista Maranata e demais irmãos que estão acompanhando essa live. Hoje é dia 18/8/2020 e estamos aí uma vez mais para bater um papo sobre a palavra de Deus, esse tempo gostoso que Deus tem me dado o privilégio de ter com vocês. E vamos lá, né? Uma vez mais, a Valquíria está chegando aí, Deus abençoe. André do Boss, boa noite. Deus abençoe também. Queria dizer que é sempre gostoso estar aqui com vocês. Eu vou ter uma palavra de oração agora e vou ler um texto da palavra com os irmãos e a gente conversar um pouco sobre ele, tá bom? Pai querido, que esse tempo aqui seja de bênção, que o Senhor nos ilumine uma vez mais na tua palavra, para que nós possamos refletir sobre verdades que nos ajudem a viver uma vida melhor junto a Ti. Que a Tua graça possa nos alcançar e que as nossas mentes possam estar sendo trabalhadas pelo Teu Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos lá? Já somos uma turma, então vou propor aqui um texto hoje, livro de Provérbios, no capítulo 1. Começando do verso 7, eu vou ler até o 19, tá bem? Então eu vou tratar de ler aqui para a gente poder bater um papo sobre isso, né? Irmã Marilene, Deus abençoe. Isabel, estamos juntos, obrigado pela presença. Rosângela, todo mundo chegando aí, né? Então eu vou ler agora Provérbios, capítulo 1, começando do verso 7, diz assim: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. É uma parte do capítulo 1 de Provérbios, é um texto bastante rico, né? E eu, particularmente, sempre sinto prazer quando eu posso me debruçar um pouco sobre o livro de Provérbios. A gente tira sempre lições preciosas, né? Quando a gente medita sobre esse livro. A ausência da razão é o indício da loucura. A ausência da razão é um forte sinal que a loucura está presente. Se não há razão, se instaura a loucura. Tudo que não faz sentido, tudo que é loucura para o homem, ele se estabelece quando a razão é desprezada. E aqui Provérbios, o texto propõe aqui, logo no versículo 7, que o mundo ele se divide entre dois tipos de pessoas, né? Entre sábios e loucos. Sábios os que têm a razão, e loucos os que não a têm. Por isso que a ausência da razão é um forte indício de loucura, né? E o verso 7 diz aqui que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria de ensino. Então, os sábios
tem como princípio, como arranque, como base para os seus pensamentos, o temor de Deus. Já os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, os que temem a Deus são sábios. E temer a Deus é reconhecê-lo em todos os seus pensamentos, sempre considerando quem Deus é, à luz das Escrituras, quem Deus é em todas as nossas ações. E quem assim não o faz é louco. E isto está posto. Quando eu penso em situações da minha vida, em decisões que eu vou tomar, quais são as minhas expectativas, o que eu creio ser correto, o que eu creio ser errado, eu formulo todas essas ideias a partir do princípio de quem Deus é, a partir do princípio de quem Deus é. E eu passo a respeitá-lo e a temê-lo por entender quem ele é. Porque ele é o meu Criador, ele é o Todo-Poderoso, ele é sabedor de todas as coisas, ele está presente em todos os espaços que existem, nada foge à presença dele, aos olhos dele. Ele é o Senhor da história, ele é atemporal, ele tem todo o domínio, ele é correto e justo. Então, se nós formos levantar todos os atributos de Deus que a palavra de Deus, a palavra dele mesmo discorre, né? Nós consideramos quem Deus é e o tememos por ver quem ele é e quem nós somos. E então os nossos pensamentos e as nossas decisões e a nossa maneira de proceder vai toda ela a partir do princípio de quem Deus é e do temor que eu tenho dele. Quem assim não faz é louco. Então, o, o escritor do livro de Provérbios, ele já define dessa forma as pessoas. Tem aqueles que são loucos e aqueles que são sábios, que temem a Deus. E aí então começa um diálogo do escritor falando ao seu filho. E ele diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Família. É interessante que a Deus, para formar aqueles que são sábios, ele percorre caminhos. E o caminho que ele propôs para o povo de Israel, no caso aqui o autor muito provavelmente Salomão, falando ao seu filho e dando conselhos, ele coloca aqui a questão da família como a base para a instrução. Então ele fala: filho meu, considera o meu ensino e a instrução da tua mãe. Então, pai e mãe participando da formação sábia de uma pessoa que está começando a sua vida dentro do seio do lar. Então, as famílias eram importantes para o povo hebreu. Era por meio da família que a sabedoria de Deus era passada de geração em geração. Esse é o projeto de Deus. E ele persiste até os dias de hoje. Por isso que nós, como igreja, sempre estamos fomentando a importância da família, para que pais e mães estejam debaixo do temor de Deus e capazes de instruir seus filhos na sabedoria de Deus, debaixo das condições do temor de Deus. É o plano de Deus para o ser humano, família. Qualquer pensamento ou ideia no mundo que vá contra esse princípio de família é loucura. Não considera o temor de Deus. E isso é muito importante. Parece até óbvio para nós crentes que cremos na palavra,
Mas muitas vezes na prática da nossa vida diária, somos bombardeados com ideias que de forma sorrateira tentam minar as bases desse princípio familiar. E isso é loucura. Aqui, o pai fala para o filho prestar atenção no ensino e na instrução dos seus pais. E ele diz: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, aqui a ideia da qualidade de vida que o ser humano passa a adquirir quando ele recebe o ensino baseado nos princípios da pessoa de Deus. É isso que vai tornar a vida da pessoa formosa. É isso que vai ter vai dar qualidade de vida ao ser humano, é receber a instrução da parte de Deus. O que nós queremos para os nossos filhos, o que nós esperamos de nossos filhos, qual a beleza que nós queremos que os nossos filhos tenham na sua vida. A maior beleza que nós podemos desejar para eles é que eles sejam tementes a Deus e aprendam a sabedoria, que eles aprendam a raciocinar de acordo com os princípios de quem é Deus. E com essa base, nós passamos isso adiante. A igreja é fundamental nesse sentido. Ela fomenta esses princípios para que os pais possam desenvolvê-los com seus filhos. E aqueles que chegam na igreja, que são resgatados das trevas, como um dia nós fomos, e eles não têm no seu contexto familiar essa realidade, ele é discipulado pelo corpo da igreja, por pessoas específicas, inclusive, para que ele possa prospectar, então, formar uma família dentro desses moldes. É o conserto que a pessoa que chega a Deus ela recebe, o conserto da vida. Ele passa a temer ao Senhor e passa a prospectar uma família nesses moldes. Se ele já tem a sua família, ele recupera essa situação dentro do seu lar. Se ele é uma pessoa jovem que ainda vai formar uma família, ele é preparado então para começar com essas bases. É o conserto de Deus na vida do ser humano. A igreja participa dessa forma. Pregando o evangelho, as pessoas chegando e as famílias sendo transformadas, ou famílias crentes sendo prospectadas. É a sabedoria. É a vida do sábio. Ele promove vidas formosas. No verso 4 eu não li, no 1:4, diz que a sabedoria ela serve, entre outras coisas, tem um texto muito vasto, aqui a gente não tem tempo de cobrir tudo, mas o 4 diz assim: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ou seja, a sabedoria ela dá ao simples prudência e ao jovem conhecimento e bom siso, bom raciocínio, né? Então, a palavra aqui para simples quer dizer a pessoa que está aberta. É o simples. Ele não tem conhecimento. Então, ele passa a ser uma pessoa simples, aberta a qualquer tipo de ensinamento. E é uma situação parecida com um jovem na sua formação, que também está aberto para o conhecimento, para aprender, porque ele está descobrindo o mundo, e ele está aberto para aprender, e muitas coisas podem vir daí. É importante que a sabedoria de Deus entre nessa pessoa aberta, simples, sem conhecimento, mas aberta para qualquer tipo de pensamento que possa surgir, e o jovem também aberto para qualquer tipo de pensamento que possa surgir. Então entra aí a importância da instrução dentro dos princípios de Deus, porque aí o simples pode adquirir realmente prudência. O jovem pode adquirir bom raciocínio, bom julgamento das coisas, bom siso. Essa é a ideia. É isso que a sabedoria de Deus promove.
Então, qualquer homem que não segue os caminhos do Senhor, ele passa a entregar sua vida a Deus por meio de Cristo Jesus, ele passa então a deixar de ser uma pessoa simples e aberta para todo tipo de ideias que surjam no mundo, para aquela que realmente é a verdadeira sabedoria, a verdadeira razão. E ele é sacado de uma realidade de loucura, de uma vida de loucura, de uma vida sem razão, uma vida sem beleza, uma vida com final infeliz. Então, quando nós lemos o 9, ele propõe para o seu filho, né? O pai ele propõe para o seu filho essa vida de sabedoria que vai a sabedoria que vai adornar a sua vida, né? Que vai enfeitar a sua vida, que vai fazer da sua vida uma vida bela. E o 10 ele diz: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Aí então é o contraste do que se aplica no lar, na educação dos filhos, e o assédio que se recebe quando se está no mundo com pessoas loucas que não têm o temor do Senhor. Elas vão ser assediadas por todo tipo de pensamentos, dos piores e mais destrutivos possíveis. O sábio teme a Deus, como nós vimos no verso 7. O louco, ele despreza Deus. Ele despreza a sabedoria. Ele despreza Deus. Os loucos, eles são sedutores, como no verso 11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. Então eles são sedutores, eles são covardes, eles têm propostas covardes, eles têm um projeto de vida covarde, que tira proveito do mais fraco. Opa, deu um corte aqui, voltou. Tá tudo bem por aí? Eu acho que a internet deu uma falhadinha, mas vamos seguir então. Então eles são covardes e eles vivem, aqui o 12, né? Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Então a ideia aqui de botar uma armadilha para as pessoas e tragar as pessoas e tirar proveito dessas pessoas. Ou seja, maquinação do mal. Eles chamam, eles atraem as pessoas para esse tipo de comportamento, nas instâncias da vida, sejam quais forem. Desde a criancinha que se junta com os outros amiguinhos para tirar sarro do amiguinho mais tímido, ou do amiguinho mais compenetrado na aula, que gera ciúme nos demais, ou no adolescente que ainda não ficou com uma pessoa do sexo oposto, não namorou, ou que agora a pressão por ter experiências com pessoas do mesmo sexo, ou primeiro ato sexual. Os pré-adolescentes e adolescentes são assediados por isso. Ou então pelo homem de negócios que está sendo seduzido para explorar o seu funcionário ou o seu cliente, ou omitir o imposto do governo e participar de um sistema corrupto, que é o nosso mundo. E esse sistema corrupto corrobora em vários aspectos para que pessoas passem fome, sejam mortas, passem necessidade, sejam injustiçadas. E em todas as instâncias da vida do crente, ele vai receber esse tipo de assédio. E esse assédio vai ser sedutor, por quê? Porque eles praticam mal, derramam sangue, mas visando o quê? Visando benefício. Tanto é que eles dizem aqui, lança tua, o 14 diz, lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Uma só bolsa é o lugar onde é colocado os despojos daquilo que é mal feito para subtrair o produto do próximo.
Então, são propostas ruins, que às vezes parecem até belas, mas são ruins, são loucura. E nós, dentro de cada lugar de atuação, seja como médico, na sua ética, como advogado, na causa que se defende, como operário no tempo que se dá para a empresa, sem roubar na hora de trabalho, em todas as instâncias, como funcionário público que entende que é empregado do povo e não senhor dele. Então, tantas situações em que a sabedoria de Deus faz toda a diferença em detrimento da loucura que o mundo vive. Mas essa base vem do lar, fomentada pelo corpo de Cristo, para consertar lares e fazerem lares realmente produtivos, de pessoas que realmente sejam sábias, que tenham pensamentos realmente corretos e construtivos, pessoas que realmente temem a Deus. O final dessas pessoas loucas está descrito aqui. Nós vemos que o 17, 18 e 19, os versos dizem, e nós estamos já chegando no final, diz, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. A ideia de... A rede aqui é uma armadilha para pegar passarinho, para pegar aves. Mas se você arma essa rede, essa armadilha, na frente do pássaro, ele não vai cair ali. Então eles estão armando, conjecturando uma maneira de tirar proveito das pessoas, de provocar o mal das pessoas, mas os projetos dos loucos, eles se voltam contra eles mesmos. Haverá justiça de Deus sobre eles, sempre. E aqui diz que o 18, estes se emboscam contra seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam, ou seja, eles estão espreitando e armando uma armadilha para os outros, mas eles mesmos é que vão ser, eles estão na verdade espreitando e armando uma armadilha para eles mesmos. É como diz o ditado popular, cavar a própria cova. Essa é que é a ideia. E aqui o 19 diz, tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Ou seja, a loucura tem a ver com a ganância, com o tirar proveito, com coisas que não têm a ver com a sabedoria de Deus, que tem a ver com ética, com princípios. Então a vida formosa não é uma vida de alguém que se dá bem, às custas dos outros, de maneira injusta, inclusive, mas de maneira sábia, servindo e aplicando os princípios de Deus para a sua vida, porque ele teme aquele que lhe pôs os princípios. Então, irmãos, eu vejo aqui o livro de Provérbios, eu vejo aqui o conselho, né, no verso 15, que diz, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas, guarda das suas veredas os pés. É não caminhar pelo caminho que eles caminham. Não participar dos projetos que eles formam. Em algum momento você poderá ser louvado pelos loucos por estar fazendo o que é correto e eles estarão impressionados e te aplaudirão. E por momentos eles te perseguirão e expelirão você do meio, porque você incomoda. Mas a sua vida sempre vai estar enfeitada, embelezada pela presença de Cristo. O louco, ele pratica o pecado. O sábio, ele pratica a justiça. E a sabedoria de Deus, ela dá esse enriquecimento. E esse enriquecimento que nós recebemos de Deus, nós transmitimos àqueles que são sábios, àqueles que o Senhor nos dá para cuidar, para discipular, para educar nossos filhos e para termos projetos que realmente louvem ao Senhor. Sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Mas os loucos desprezam a sabedoria.
Então, que nós estejamos sempre com uma pergunta muito importante na ponta da língua, quando tivermos que tomar decisões ou identificar alguma ideia, alguma proposta que venham para a nossa mesa para tomarmos uma decisão. Essa proposta tem algo a ver com a pessoa de Deus? Esse raciocínio, essa maneira de essa proposta, ela tem uma raiz nos pensamentos divinos? Porque se não tem, com certeza é loucura. Com certeza é loucura. E nós temos que tomar cuidado com as sutilezas da loucura, porque elas tratam de seduzir da maneira mais baixa possível um coração sábio, propondo a estimular a codícia e os desejos carnais que ainda batalham em nós. Os loucos tratam de seduzir. Os sábios têm prudência e bom juízo para não cair nessas armadilhas. Eles armam armadilhas para eles mesmos. O sábio não cai nas armadilhas. Não sejamos simples, abertos a todo tipo de pensamento. Sejamos sim firmes no pensamento, nas ideias, nas propostas que vêm de Deus. Porque assim nós vamos ter uma vida realmente embelezada pela mão de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida essa semana, abençoar as suas decisões, que o temor de Deus possa ser a sua guia sempre nas suas tomadas de decisões e no seu ensino àqueles que você ama, para a honra e glória de Deus. Saudades de vocês, um beijo e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Um abraço.